Este é o programa Saber Direito, que tem proporcionado aos telespectadores da TV Justiça ensinamentos e conhecimentos sobre a ciência do direito e sobre a legislação brasileira. Estamos iniciando a nossa segunda aula sobre fidelidade partidária, relembrando que na aula anterior falamos sobre partidos políticos, dissemos o que era uma definição prévia do que é fidelidade partidária, falamos sobre como é feita na teoria e na prática a representação proporcional dos eleitores no Congresso Nacional e falamos também sobre índices de confiabilidade que a população dedica a determinadas instituições e também, muito importante, mencionamos que o poder de agenda dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, ele se detém praticamente nas mãos dos líderes partidários e nas mãos daqueles que estão ali representando os interesses do Poder Executivo. Em síntese, foi o assunto tratado na primeira aula e nesta segunda aula, já que relembramos também que toda a motivação desse curso de fidelidade partidária, ela nasceu da resolução número 22.610/07 do Tribunal Superior Eleitoral, que estabeleceu normas de perda de mandato por infidelidade partidária, após ter o próprio Tribunal Superior Eleitoral e também o Supremo Tribunal Federal decidido por maioria de votos que o cargo eletivo, o mandato que está sendo exercido, ele não pertence a quem se elegeu. Aquilo não é uma propriedade particular dele. Esse mandato eletivo pertence ao partido pelo qual o deputado se elegeu. Nessa segunda aula, que tem como título o dilema da jurisdição constitucional no Brasil, a gente vai estudar exatamente o que tem ocorrido para que muitas pessoas cheguem a afirmar que o Tribunal Superior Eleitoral está legislando e, nesse ponto, estaria invadindo competência de outro poder. E dessa forma, estaria, inclusive, desequilibrando a base de sustentação do regime democrático. Vamos ver também as várias ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal teve que decidir sobre assuntos que aparentemente não eram da sua competência, sendo principalmente da competência do Poder Legislativo, ou, de repente, até mesmo do Poder Executivo. É essa a razão pela qual essa nossa segunda aula tem como título o dilema da jurisdição constitucional no Brasil. A clássica tripartição de poderes, que foi idealizada e definida por Montesquieu, onde se dividiam os poderes do Estado em poder legislativo, executivo e judiciário, como todos sabem, e o telespectador também tem conhecimento. O poder legislativo, ele tem como sua função principal, como sua função principal, elaborar as leis que devem reger a população do país. O poder executivo tem a função de executar essas leis, dirigindo orçamentos, dirigindo providências práticas de concretização do que as leis prevêem e disciplinam. O Poder Judiciário, ele teria o poder de aplicar aos casos concretos a sua interpretação da lei. Então, o Poder Judiciário, ele não tem nenhuma amplidão, como teria o Legislativo, de definir normas gerais e abstratas que passam a valer, são as leis, que passam a valer para todos. O Poder Judiciário apenas sendo provocado por casos concretos, o Poder Judiciário ele atua dessa forma, né? Alguém se dirige ao Poder Judiciário, apresenta uma situação e diz, bem, eu fui prejudicado, a lei me protege dessa forma, o Poder Judiciário, o juiz ou o tribunal do segundo grau, ou mesmo os tribunais superiores, eles vão apreciar aquele caso e dizer se a lei protege ou não. E então, com a força das instituições, diz o que deve ser feito, né? No âmbito civil, no âmbito penal, no âmbito tributário, seja lá o que for. Então, essa é a tripartição clássica dos poderes. Modernamente, essa tripartição de poderes tem sofrido modificações. Em primeiro lugar, de algum tempo para cá, o Poder Executivo se transformou num poder com muito mais força, porque ele tem o poder e tem a definição sobre a aplicação da arrecadação do Estado. Então, tem o poder sobre o numerário do país, digamos assim, né?
ficou muito forte o Poder Executivo e essa é uma das razões que, inclusive, nós vimos na aula anterior, que, por vezes, atraem deputados para o partido do governo. Agora, quanto ao Poder Judiciário, tem havido, e a própria Constituição de 88 já definiu isso, a Constituição de 88 fala no mandado de injunção, quer dizer, é uma definição constitucional de uma hipótese em que o Supremo Tribunal Federal poderia legislar se o Congresso Nacional não tivesse legislado a respeito de determinado tema. Então, o Supremo Tribunal Federal pode ser provocado através de um mandado de injunção e ele, então, emite uma decisão que tem uma força de uma norma geral e abstrata, até que o Congresso venha e diga o disciplinamento próprio daquele assunto. Então, a própria Constituição prevê essa hipótese em que o Supremo Tribunal Federal pode legislar através de uma provocação de um mandado de injunção. Mas as cortes constitucionais em todo o mundo, como é o Supremo Tribunal Federal no Brasil, as constitucionais, elas têm originariamente, no máximo, uma função de legislador negativo. Então, alguém chega ao Supremo Tribunal Federal, um funcionário público, e diz, eu fui demitido pelo Poder Executivo ilegalmente. Então, o Supremo Tribunal Federal vai examinar aquele processo e no final, pode dizer, esse ato de demissão desse servidor público é um ato ilegal, ele não podia ser praticado. Poder Executivo pratique outro ato. Então, seria uma função de legislador negativo. E essa é uma função que foi definida também na teoria de Kelsen, primordialmente isso, porque há um cuidado muito grande de não transformar o Poder Judiciário em Poder Legislativo. Então, ele teria essa função apenas de legislador negativo. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião e é o intérprete da Constituição. Isso é uma função da maior relevância e que não pode ser olvidada, não pode ser esquecida nem negligenciada pelos membros do Supremo Tribunal Federal, pela Corte Constitucional do Brasil. Então, todos nós vimos recentemente o Supremo Tribunal Federal ser provocado para decidir temas que, num primeiro momento, não são da sua competência. A gente viu, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidir sobre células-tronco, se podia haver ou não, todo mundo acompanhou esse debate pela televisão, pela imprensa, se podia haver transplante de célula-tronco, as opiniões também divergentes, né, correntes de ideologias contrárias, defendendo de um jeito ou outro. Isso é assunto do Supremo Tribunal Federal ou devia haver uma lei disciplinando isso? Plínio. É uma questão complicada. A rigor, deveria haver uma lei disciplinando essa questão. Mas o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, não fez isso. Então, a sociedade atravessa a praça e vai bater na porta do Supremo pedindo que dê uma definição sobre esses assuntos. E o Supremo Tribunal Federal examina o assunto e acha que realmente não pode ficar alheio a esse anseio da sociedade. Como o Supremo Tribunal Federal também é o Estado e a tripartição dos poderes, todos são o Estado. O Estado Poder Legislativo, o Estado Poder Executivo e o Estado Poder Judiciário. E vai e decide sobre células-tronco. Recentemente também se viu no país, no ano 2008 ou 2007, uma grande discussão sobre a questão do nepotismo. Também todo mundo acompanhou e todo mundo sabe o que é, né? A proibição de se contratar parentes no serviço público, né? Botar em cargos de confiança, essa coisa toda. Mais uma vez vem a pergunta, isso devia ser disciplinado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Poder Legislativo? Devia ser disciplinado pelo Poder Legislativo. E o Supremo apenas ia examinar em cada caso, você tinha sido demitido, e chegava a dizer, não, mas eu não sou parente, não. Aí você dizia, não é parente, não pode ser demitido. Mas o Supremo definir as regras, as normas sobre nepotismo, e foi o que aconteceu. E ainda bem que aconteceu, porque senão ainda estava uma coisa, né, sem controle. Pois não, pode fazer. Novamente, eu queria só fazer um comentário. No mundo acadêmico, muito até se fala dessa inversão dos poderes, né? Onde o poder executivo atua como legislativo, o poder judiciário também regulando, e até o Ministério Público como um quarto poder, né? É engraçado que esse processo que tem ocorrido no Brasil, como o colega também comentou, a adolescência da nossa democracia, né, eu acredito que traga realmente essas peculiaridades. Mas acredito também que o caminho até do Supremo Tribunal Federal
é muito semelhante ao caminho da Suprema Corte norte-americana, que vem tratando de assuntos somente que são de relevância nacional, e não mais assuntos simplesmente jurídicos de outras instâncias. São as cortes constitucionais, né? Não podem, inclusive, tratar de nenhum assunto que não seja relacionado diretamente com a Constituição, né? Mas a Constituição é um conjunto de normas que abrange muita coisa, a gente tem que ver isso também, né? E um conjunto de normas e de princípios, né? A Constituição ela é muito programática, né? Então ela tem que ser interpretada para a realidade dentro da sua programação, né? A invasão do Poder Judiciário ao Poder Legislativo, ela se faz porque esses anseios da sociedade não podem esperar que o Legislativo não se manifeste, né? E até se cobra muito do Judiciário a celeridade no andamento dos processos, né? Mas muito se podia cobrar do Poder Legislativo a celeridade em solucionar essas coisas, em resolver essas questões, né? Porque é só por esse motivo que vai bater na porta do Judiciário, né? Porque o Congresso ele também é muito lento. Quando não há um interesse, quando há interesse, não, em um mês se resolve uma lei, se aplica, tudo quando é para conceder uma anistia de multas de políticos, coisa assim, é muito fácil fazer. Mas nem sempre é assim, né? Quando não há interesse, as coisas são muito lentas, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu há algum tempo sobre uma questão chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, não sei se vocês sabem o que é isso. É essa questão que eu estava falando dos partidos pequenos na primeira aula. Então, havia uma lei que dizia que os partidos que tinham uma representação pequena, que não conseguiam, era a lei 9.096, a lei dos partidos políticos, dizia que eles não tivessem uma representação, parece que de 5% do eleitorado na Câmara, não tinha conseguido aquela representação, não tinha conseguido eleger deputados estaduais, por exemplo, em no mínimo 5 estados, era necessário que elegessem no mínimo 5 estados. Então, esses partidos, eles receberiam um fundo partidário, uma quantia bem menor do que os partidos grandes que tinham essa representação. Foi provocado o Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse o seguinte: não, os partidos pequenos também são partidos. Então vamos dividir o fundo partidário equitativamente entre os partidos. Então um partido pequeno, um PSC ou um PSL desse, ele não tinha representatividade nenhuma e ia começar a receber por mês 100 mil, 150 mil reais. Isso era quase um estímulo a uma corrupção e a criação de inúmeros partidos pequenos, né? Então, eu estou falando desse caso porque o Supremo decidiu dessa forma. E quem sou eu para dizer que o Supremo estava errado? Mas parece que nesse caso não foi uma decisão tão correta. E esse é um dos casos em que o Congresso, em 30 dias, ele conseguiu a lei e tudo, porque os partidos estavam todos lá, né? Então começou a ser dividido igualmente entre todos os partidos, apenas 4% do fundo partidário. Os outros 96% era uma progressão entre a representatividade. Então os partidos grandes, sim, ficaram recebendo 200 mil, 300, porque esse dinheiro do fundo partidário é um dinheiro grande, vem de muita coisa, de multas eleitorais, doações, tem muito dinheiro para ser distribuído aos partidos políticos, né? Essa foi a decisão da cláusula de barreira, né? Que também isso é uma lei e terminou na lei, né? Essa aí realmente terminou na lei. Vimos a questão da fidelidade partidária, mas eu só vou tratar isso mais diretamente quando a gente estiver na aula seguinte, vendo a resolução 22.610, a consulta que o DEM fez ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, que tem toda uma história que terminou com o Supremo Tribunal Federal resolvendo essa questão da fidelidade partidária. Mas um assunto que foi também muito momentoso e muito discutível foi a questão da vida pregressa dos candidatos. Todo mundo acompanhou aquela questão dos candidatos ficha suja, se chamava assim na imprensa, né? Então, foi uma questão que precisou ir até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, também por maioria, teve um ou dois votos vencidos, se eu não me engano, o ministro Carlos Brito e o ministro Joaquim Barbosa, decidiu que as pessoas, mesmo estando sendo processadas e ainda que tenham condenação em primeira instância e até mesmo em segunda instância, elas não,
a condenação não tinha transitado em julgado, e então a vida pregressa não podia, sob essa fundamentação, proibir que esses candidatos tivessem o seu registro feito e que eles participassem das campanhas eleitorais. Essas decisões que o Supremo Tribunal Federal tem tomado e que acabamos de analisar sobre vida pregressa, sobre fidelidade partidária, cláusula de barreira, sobre células-tronco, sobre nepotismo, isso já chegou a criar até uma expressão chamada judicialização da política. É que hoje quase tudo é confiado ao Poder Judiciário, quase tudo é perguntado ao Poder Judiciário e quase tudo é submetido ao Poder Judiciário. Então a própria política está sendo judicializada. Isso a gente observa muito, até mesmo nas eleições, e houve eleições agora em outubro de 2008, e os tribunais regionais eleitorais, eu sou juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, os tribunais regionais eleitorais, eles têm se deparado com muitas ações que pedem a cassação dos registros ou do diploma ou do mandato dos candidatos que se elegeram. O segundo colocado, normalmente, alega que houve compra de voto, que houve prática de condutas vedadas, então submete tudo ao Poder Judiciário. É a judicialização da política. E é um problema muito sério para os tribunais regionais eleitorais e para o Tribunal Superior Eleitoral e para a Justiça Eleitoral como um todo, porque cada vez que um juiz vai julgar um caso desse, ele se depara com uma quantidade de votos que é dada ao candidato a quem se pede aquela cassação. E muitas vezes é cassado o mandato de um prefeito e até de governadores de estado já foram cassados mandatos, como também se sabe que apareceu em toda a imprensa. Pessoas que de repente obtiveram 800 mil votos, 900 mil votos. Então se reúnem 7 homens em Brasília, ou 7 homens em Natal, ou em Belo Horizonte, ou em Salvador, e de uma penada assim jogam anulam 900 mil votos, 1 milhão de votos. É uma questão muito séria, mas eu estou dizendo só assim que então a política, aquela eleição, ela terminou sendo resolvida pelo Poder Judiciário. Mas isso é necessário, é muito necessário, porque as práticas políticas de eleição no país, elas são muito perniciosas, elas são muito cheias de procedimentos irregulares, ilegais, e procedimentos que eu poderia até dizer asquerosos do ponto de vista de traição à representação popular. Né? A gente vê, por exemplo, que no Rio de Janeiro a Assembleia Legislativa está cheia de representantes de pessoas do tráfico, de crime organizado. Isso é uma coisa que realmente o Poder Judiciário, através do Tribunal Superior Eleitoral, através da Justiça Eleitoral, ela tem que ter esse poder de zelar pela lisura da representação popular, pela lisura da própria soberania popular e pela decência que deve ser praticada no regime democrático. Não se pode permitir que pessoas que estejam comprando votos, quer dizer, e isso inclusive é uma coisa importantíssima de se notar, porque esse dinheiro da compra do voto, ele vem de onde? Ele só pode vir de um sistema de corrupção que está implantado. É a questão a corrupção gera a própria corrupção. É uma coisa difícil de ser resolvida, difícil de ser combatida, mas sempre que possível o Poder Judiciário tem atuado e a população tem apoiado as decisões do Poder Judiciário nesses casos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, ele usa uma expressão chamada mutação constitucional. Ele acha que se o Poder Judiciário está tomando todas essas decisões e se a população, o próprio Congresso, quando o Poder Judiciário emite uma norma sobre fidelidade partidária, emite uma norma sobre célula-tronco, o Congresso não se preocupa e não emite nenhuma lei, não faz nenhuma lei para regular esse assunto, que era o que devia ser feito, porque na hora que aparece uma lei, aquela decisão do Judiciário tinha que ser submetida ao regulamento legal, porque aí sim foi o Poder Legislativo quem emitiu, né? Aí tinha que ser submetido ao regulamento legal. Mas a gente vê que o Congresso não se preocupa muito com isso. Se não se preocupa, ele está aceitando esse tipo de procedimento de o Supremo poder estar decidindo tais coisas. Então, está havendo uma espécie de, diz o ministro de uma vez, uma mutação constitucional. A Constituição, interpretada dentro de seus princípios, e não apenas dentro de normas específicas, de artigos específicos, ela sofre uma mutação que permite ao Poder Judiciário
além da judicialização da política, permite editar normas que sejam de interesse da sociedade e que ele edita interpretando a Constituição, interpretando os princípios constitucionais. Vamos agora tratar da atividade normativa, que algumas pessoas dizem atividade legislativa, e nós vamos ver se é normativa ou legislativa, do Tribunal Superior Eleitoral. Inicialmente, eu quero dizer que a Justiça Eleitoral no Brasil foi criada, o telespectador talvez já tenha ouvido aqui mesmo na TV Justiça a aula sobre direito eleitoral. A Justiça Eleitoral no Brasil foi criada em 1932, logo depois da Revolução de 30. A Revolução de 30 ela tinha propósitos de acabar com o que havia naquela época de ranços políticos, a eleição fraudada também, o caciquismo. E a Revolução de 30 ela queria, digamos assim, modernizar um pouco o país, né? Então a Revolução de 30, até 1930, as mulheres não votavam no Brasil. Né? Foi com o Código Eleitoral de 32 que foi permitido o voto das mulheres. Mas isso, vamos dizer de passagem, isso não é um atraso muito grande do nosso país, não. Porque tem um país europeu que até 1973, não faz quanto tempo, eu sei que todos vocês nasceram depois de 73, mas até 1973, as mulheres não tinham direito de votar. Que país era esse? Dá um palpite. É uma coisa, a Suíça. Todo mundo pensa que a Suíça é um primor de democracia, né? Até 1973 não havia voto feminino na Suíça. E até 1980, a Alemanha tem um sistema de digamos assim, estados poderem legislar sobre eleições. No Brasil não tem, né? O eleitor é nacional, só quem legisla sobre direito eleitoral é a União. Então, até 1980, em determinados estados da Alemanha, as mulheres grávidas não podiam votar. Agora, por que as mulheres grávidas? Não dá para entender. São normas que existem até 1980, praticamente ontem, em termos de história, foi ontem. Né? Então, o Brasil, em 1932, sofreu, digamos assim, em 1930, com a Revolução de 30, sofreu um vento de modernidade. Né? Até 1930, o poder era dividido por latifundiários, políticos e militares. Né? A Revolução de 30 atacou um pouco essa questão dos latifundiários. Né? E foi criada, então, no bojo, a Revolução de 30 tinha uma expressão: nós precisamos restaurar a verdade eleitoral. Então ela procurava exatamente acabar com o voto de cabresto, procurava modernizar o país. Em 1930 houve essa intenção de modernizar. Embora depois tenha havido a ditadura getulista, né, o Estado Novo em 37, essas coisas todas. Mas a criação da Justiça Eleitoral foi importantíssima, porque a Justiça Eleitoral, e é importante que se diga, ela não existe, em muitos países não existe. Eu acho que até nos Estados Unidos não existe Justiça Eleitoral especializada. Não existe. O Brasil é uma coisa que pode exportar para o mundo a nossa justiça eleitoral. A justiça eleitoral do Brasil ela é efetiva, ela é moderna, e ela tem características que os outros ramos do direito não têm. Por exemplo, a justiça eleitoral ela tem uma atividade de agência eleitoral. É como se fosse, em alguns países tem o Ministério das Eleições. É um ministério que cuida de inscrever o eleitor, né, de registrar os candidatos, de efetivar as eleições, fazer as eleições. Né? Certos países têm isso, o Ministério das Eleições. Quem cuida disso no Brasil é a Justiça Eleitoral. É uma atividade administrativa que é confiada ao Poder Judiciário. Os outros ramos não têm Justiça do Trabalho, não tem ninguém tem essa atividade administrativa, o Poder Judiciário tem. E faz muito bem isso. Como todos nós sabemos, a urna eletrônica hoje ela é praticamente isenta, infensa a qualquer tipo de manipulação, é uma eleição confiável, todos nós sabemos disso, a urna eletrônica ela praticamente não é fraudada, é impossível fraudar a urna eletrônica da forma como é feita. Isso é um avanço importantíssimo. Um país continental, com as dimensões do Brasil, ele tem a sua eleição para presidente da República encerrada às 5 horas da tarde, às 9 horas da noite, já se sabe quem foi eleito. Isso não é comum nos outros países. Então, a Justiça Eleitoral ela se desempenha muito bem nessa função, digamos assim, de Ministério das Eleições, uma função de agência eleitoral, que não é função do Poder Judiciário. Isso não é função do Poder Judiciário. Então, a Justiça Eleitoral tem essa função de atividade de agência eleitoral.
Existem muitas peculiaridades da justiça eleitoral. O Código Eleitoral, que é a Lei número 4.737, de 15 de julho de 1965, no artigo 23, inciso 9, que nós vamos ver aí no plasma, ele define a possibilidade, eu vou ler aqui, inciso 9 do artigo 23, compete ao Tribunal Superior Eleitoral expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código. Quer dizer, existe o Código Eleitoral, com a legislação das eleições, mas o próprio Código diz que o Tribunal Superior Eleitoral deve expedir instruções para a execução do Código. Isso é como se fosse uma lei complementar à Constituição, digamos assim, se o Código fosse uma Constituição, né? É uma particularidade importante da Justiça Eleitoral. O inciso 12 do mesmo artigo 23 também tem uma particularidade, a gente pode ver aí no plasma, tem também uma outra particularidade própria apenas da Justiça Eleitoral. Artigo 23, inciso 12. Vai sair, Léo. Bem. Artigo 23, inciso 12. Compete ainda privativamente ao Tribunal Superior responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas, em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Isso é muito importante. Veja só, o Poder Judiciário respondendo consulta. O Poder Judiciário não responde consulta. Ele julga os casos concretos que lhe são submetidos. A Justiça Eleitoral responde consultas. E essas consultas, elas formam quase uma jurisprudência dentro da Justiça Eleitoral. Então, vem as mais diversas consultas, perguntar se o prefeito que estava no exercício do cargo, o seu irmão, pode se candidatar tendo ele se desincompatibilizado 6 meses antes, por exemplo, né? Então, a Justiça Eleitoral vai respondendo essas consultas e vai formando uma jurisprudência sobre esse assunto. Justiça Eleitoral, isso é uma coisa particularizada demais, o fato da Justiça Eleitoral poder responder a consultas. E foi responder a uma dessas consultas que surgiu essa questão da fidelidade partidária. Nós vamos ver isso já na próxima aula, quando a gente vê como foi a consulta e tudo isso. Uma outra particularidade do Código Eleitoral é o artigo 23, inciso 18. O mesmo artigo 23, inciso 18 do Código Eleitoral, que, ainda dentro das competências privativas do Tribunal Superior, diz tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Veja só que amplitude é dada ao Tribunal Superior Eleitoral. Quaisquer outras providências que julguem importantes para a execução, julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. E foi com base nesse inciso 18 do artigo 23 que foi editada a resolução da fidelidade partidária. Estou repetindo tudo isso, mas pormenorizadamente nós vamos ver mais adiante. E dessas 3 vertentes da Justiça Eleitoral, a primeira é essa atividade de agência eleitoral administrativa, como nós vimos. A segunda vertente é esse fato peculiaríssimo de responder consultas. Quer dizer, realmente, quando o Tribunal Superior Eleitoral responde uma consulta, ele está emitindo uma norma geral e abstrata. Pode-se dizer, é uma lei que está sendo feita. Está emitindo uma norma geral e abstrata. E tem as atividades propriamente jurisdicionais, essa de receber e julgar pedidos de cassação de mandatos, né, de registro de candidaturas, as atividades jurisdicionais, né, e jurisdicionais administrativas, por exemplo, julgar a prestação de contas de campanhas, essas atividades que essas sim seriam mais próprias de uma atividade do Poder Judiciário. A Justiça Eleitoral tem outras particularidades muito importantes que a diferenciam do que seja realmente uma atividade própria do Poder Judiciário. Por exemplo, a composição do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral ele é composto por 7 ministros. 3 ministros vêm do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros vêm do Superior Tribunal de Justiça e 2 outros ministros são advogados nomeados pelo Presidente da República, escolhidos segundo a Constituição entre pessoas de notável saber jurídico e de conduta irrepreensível. Essas pessoas não são
designadas para o Tribunal Superior Eleitoral com mandato permanente. Elas estão ali por um período de 2 anos, 3 anos e depois saem. Isso é ruim para o Tribunal Superior Eleitoral e para os tribunais regionais eleitorais. Eu sou juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e eu tenho um mandato de 2 anos, que já cumpri, e fui novamente reconduzido para outro mandato de 2 anos. Quando terminar, eu não posso mais ser reconduzido, só se passar 2 anos fora. Então, isso dá um problema muito sério, porque a jurisprudência, que já é difícil ser consolidada nos diversos tribunais, nos tribunais de segundo grau, no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores, já é difícil ser consolidada a jurisprudência, até mesmo por força da mudança social, né? Então, a jurisprudência pode mudar por isso. Mas no Tribunal Superior Eleitoral, nos tribunais regionais eleitorais, essa mudança é muito mais rápida, porque as pessoas mudam, né? E cada juiz que chega ali, ele leva consigo não somente a sua formação jurídica, ele leva consigo também a sua formação pessoal, né? São seres humanos, ele está ali com uma origem. São coisas que podem perfeitamente definir uma posição no julgamento, a origem da pessoa. Então, essa composição do TSE e dos TREs, com essa alternância muito frequente e muito breve, no meu entender pessoal, eu acho que não é bom para a justiça eleitoral. Não confere segurança jurídica às decisões. Hoje, o TSE decide de um jeito, amanhã decide de outro. Quando eu digo amanhã, não é com alguns anos, né? Essa mudança da jurisprudência em ritmo vertiginoso, isso não é bom para a justiça eleitoral. Uma outra questão também que é particular da justiça eleitoral é o que se contém na Lei Complementar 6490, que é conhecido como Lei das Inelegibilidades. A Justiça Eleitoral ela se apoia no Código Eleitoral, que é a Lei de 65, na Lei das Inelegibilidades, na Lei das Eleições, que é a Lei 9.504/97, e na Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096/95. Então, o artigo 23 da Lei Complementar 6490, olha que redação interessante. Plínio, lê aí para mim, por favor, o artigo 23. Artigo 23. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e provas produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Vocês podem ver, e o telespectador também pode notar, como é ampla essa atribuição que se confere ao Tribunal Superior Eleitoral, nessa Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades. Já se dizia, quase todos os livros de direito, quando a gente está no primeiro e no segundo ano, a gente viu uma expressão atribuída a Piero Calamandrei, que ele diz o seguinte: o que está nos autos, o que não está nos autos, não está no mundo. Querendo fixar que só o que interessa ao julgamento é aquilo que está nos autos. E é lógico, né? Você não pode julgar em cima de um fato que não se encontra provado nos autos. Esse artigo 23 dessa lei complementar, ele diz o contrário. Ele diz que os indícios, circunstâncias, fatos públicos e notórios, quer dizer, a justiça eleitoral, de repente, pode cassar o mandato de um governador, de um prefeito, em cima de fatos públicos e notórios, circunstâncias e indícios que nem estão nos autos, não está, pelo menos, concretamente dentro dos autos. É uma outra particularidade interessante que se dá à justiça eleitoral dentro desse leque de atribuições amplas que se faz. Uma outra circunstância interessante, e essa eu vou mencionar porque é o meu caso particular, eu nem me apresentei no início dessa aula, meu nome é Fernando Gugel Pimenta, e eu sou, os créditos dessa parte, sou advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Então, todos vocês e todos os telespectadores vão dizer, como? Advogado e juiz? Como é que um juiz pode ser advogado, né? Como é que um advogado pode acumular essas duas funções? É uma coisa interessante, né? Os juízes dos tribunais regionais eleitorais que vêm da categoria dos juristas, dos advogados, e a composição do Tribunal Regional Eleitoral, eu nem disse, só disse a do TSE, a composição dos tribunais regionais eleitorais, cada estado do país tem na sua capital um Tribunal Regional Eleitoral. A composição dos tribunais regionais eleitorais é a seguinte: ele é composto por 2 desembargadores estaduais, um dos desembargadores é o presidente, o outro é o vice-presidente, é composto por um juiz federal que é indicado pelo Tribunal Regional Federal da região, é composto por 2 juízes de direito, juízes estaduais, indicados pelo Tribunal de Justiça,
e composto por 2 advogados que são indicados numa lista tríplice formada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Eles formam uma lista tríplice com o nome de 3 advogados, eu entrei nessa lista, e essa lista é encaminhada para o presidente da República, que é quem nomeia, dentre esses 3, nomeia o juiz. O juiz do Tribunal Regional Eleitoral, ele não tem salário. Porque muita gente vai, o telespectador vai dizer, mas como não tem salário? Trabalhando de graça? Né? Ninguém vai compreender isso. O juiz do Tribunal Regional Eleitoral, ele não tem salário, ele recebe jetões pelo comparecimento às sessões. Então, se ele faltar uma sessão, ele pede aquele jeton. Se ele disser, eu vou tirar férias, vou passar um mês sem ir para as sessões, ele não ganha nada. Então, dentro dessa possibilidade, decidiu o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça que os juízes eleitorais vindos da categoria dos advogados, eles podem continuar advogando. Evidentemente que não podem advogar na área do direito eleitoral, né? Aí seria uma coisa completamente inaceitável e incompreensível. Mas existe essa decisão e os advogados, então, podem continuar com suas ações nas áreas privadas, né? Nas áreas privadas, fazendo ações de indenização, fazendo separações judiciais. Isso o advogado pode continuar fazendo, mesmo sendo juiz do tribunal. Juiz de um tribunal federal, porque o Tribunal Regional Eleitoral é um tribunal federal. Olha que particularidade interessante da Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, ela tem essa gama de funções diferenciadas. E com essas funções diferenciadas, o Tribunal Superior Eleitoral tem decidido, vamos ver aqui, alguns casos muito interessantes. Primeiro, não sei se vocês também se lembram de uma palavra que andou muito na imprensa e na televisão, chamada verticalização. A verticalização era o seguinte: se o PMDB quisesse se coligar com o PT para lançar um candidato a presidente da República, ele não poderia se candidatar, ele não poderia se coligar em um estado com outro partido que não fosse o PT. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele engessou as coligações, aliás, dentro de um espírito de prestígio à fidelidade partidária, desde esse tempo da decisão da verticalização, que foi em 2002. Desde esse tempo da decisão da verticalização, que dentro de um princípio de prestigiar os partidos, ele decidiu isso, e eu acredito até que o telespectador concorda que há muita coerência nessa decisão. Como é que um partido se coliga com outro para apoiar um candidato a presidente da República? Se entende que houve uma convergência de programas partidários e de ideário partidário. Mas, para apoiar um governador de um estado, ele vai se coligar com outro. Olha que coisa difícil de ser compreendida, né? Então, com essa decisão da verticalização, em 2006, o PMDB, assim como o PSB, que seriam 2 partidos que podiam perfeitamente apoiar a candidatura de Lula para presidente da República, o PMDB e o PSB não se coligaram com o PT, porque eles tinham interesse nos seus estados de fazer coligações mais amplas, né? Então não se coligaram com o PT. Essa verticalização, ela engessou de tal forma que essa verticalização, ela foi... Pronto, o Congresso legislou quanto à verticalização, porque para eles foi muito ruim, para os políticos, para os deputados, foi muito ruim, legislou sobre isso, o assunto foi para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal matou a questão decidindo o seguinte: quando o Congresso legislou, faltava menos de um ano para a data da realização das eleições. Então, o artigo 16 da Constituição Federal, ele diz que essa legislação eleitoral ela só pode valer para as eleições se for editada um ano antes. Se for editada no ano da eleição, ela não pode valer para aquela eleição. Então, o Supremo decidiu que simplesmente que não valia para aquela eleição, silenciou e então a verticalização caiu nas eleições seguintes. Não tem mais verticalização. Um caso muito interessante que passou a ser também a vida pregressa foi um caso que foi conhecido como caso Eurico Miranda. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu indeferir o registro da candidatura de Eurico Miranda, que queria se candidatar a deputado federal, porque ele respondia a 9 processos por improbidade administrativa, tinha até processos criminais, tudo isso. Foi a questão da vida pregressa, né? Mas havia uma súmula no TSE dizendo que se esses processos não tivessem condenação com trânsito em julgado, entendendo? Não podia a pessoa ter o seu registro indeferido. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro indeferiu o registro. Houve a apelação e no TSE, numa decisão apertadíssima, por 4-3, decidiu deferir o registro. Mas é um caso que foi muito
comentado na época, porque o TSE fica realmente interpretando e quase fazendo as leis, dizem os críticos. Um outro caso que aconteceu aqui em Brasília foi o caso Joaquim Roriz, em 1990. Joaquim Roriz, ele era governador nomeado. Antes da Constituição de 88 havia territórios e era muito comum governadores nomeados pelo presidente da República, né? Depois da Constituição de 88 acabou o território, tudo virou Estado e eleição, né? E a primeira eleição para governador do Distrito Federal foi em 1990. E o TSE tinha respondido inúmeras consultas, dizendo que os governadores nomeados, eles não podiam se candidatar na eleição seguinte, né? Inúmeras consultas. Quando chegou o registro da candidatura de Joaquim Roriz, o TSE também, por maioria, mudou tudo que tinha decidido nas consultas anteriores e acolheu o registro da candidatura de Joaquim Roriz. Então, isso não significa, eu não estou dizendo isso para significar que isso está certo ou que isso está errado. O que ocorre aí é que essa alternância das pessoas, dos ministros, essa alternância dos juízes dos tribunais regionais eleitorais permite que se cheguem a entendimentos divergentes, né? E esses entendimentos divergentes, eles revolucionam um pouco aquilo que já estava assentado. E isso não é bom porque desorganiza a tal segurança jurídica, desorganiza a confiança das pessoas nas instituições jurídicas e até dos candidatos. Os candidatos precisam saber sob que condições eles vão se candidatar. Eles têm o direito de saber disso, né? Houve um caso processual muito interessante no TSE. As representações por condutas vedadas, elas são previstas no artigo 73 da Lei das Eleições, da Lei 9.504/97. É o fato de o prefeito ou o governador não poder utilizar durante a eleição carros do governo, não poder utilizar funcionários públicos organizando os seus comícios e as suas campanhas, né? E são esses casos, são condutas vedadas aos agentes públicos, aos administradores públicos, né? Então, o TSE decidiu, normalmente o adversário, o candidato da outra parte, entra com representações pedindo a cassação do registro daquela pessoa que está fazendo isso, né? E então, depois que foi permitida a reeleição, esse fato de utilizar-se, de abusar do poder público, o prefeito que está, o governador que está no exercício do seu mandato, ele pode se candidatar sem sequer se ausentar daquele exercício, né? A legislação permitiu isso a partir de Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro que se reelegeu no exercício do mandato. Então, essas condutas vedadas do artigo 73, o TSE decidiu que se elas não fossem, a representação não ingressasse nos tribunais no prazo de 5 dias da ocorrência da conduta, por exemplo, o prefeito candidato compareceu nos 3 meses antes da data da eleição, compareceu à inauguração de uma obra pública. Isso é proibido pelo artigo 73, é uma conduta vedada. Se até 5 dias depois da inauguração daquela obra não fosse ajuizada a representação não poderia mais ser recebida porque faltaria interesse processual. Não haveria interesse da parte porque dentro de 5 dias não ajuizou. Aí se pergunta, isso está em qual lei? Não tem lei nenhuma que diga isso. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, através de várias... Isso foi há 2, 3 anos atrás. 2004, não faz nem muito tempo isso. Então, através de várias decisões, ele decidiu essa questão dos 5 dias, sem haver lei nem coisa nenhuma nisso. E isso acho que foi até muito prejudicial. Depois, essa decisão já foi mudada. Hoje, essa representação dessas condutas vedadas, elas podem ser ajuizadas até o dia da eleição. Essa atividade normativa do Tribunal Superior Eleitoral, realmente ela tem sido confundida, muitas vezes, com uma atividade legislativa, né? Como a gente viu aqui, essa atividade, essas resoluções, essas instruções, elas falam sobre tudo, falam sobre verticalizações, sobre quem pode se coligar com quem, falam sobre quem pode se candidatar, sobre vida pregressa, sobre muda o prazo que o governador nomeado do território pode se candidatar na eleição seguinte, que antes não era permitido. Essa atividade tem realmente se apresentado com foros legislativos. Agora, muito interessante de se notar, nesses casos, como eu já falei ainda há pouco, que o Congresso Nacional ele não se rebela contra isso, ele não faz uma lei para disciplinar esse assunto. E, por outro lado, a sociedade
ela tem aceitado também com muito bom grado esses direcionamentos que têm sido feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral, de forma que está se cristalizando em uma verdadeira mutação constitucional esse poder do TSE de estabelecer normas que, interpretando a Constituição, não somente da leitura direta de um determinado artigo, seria uma interpretação muito fundamentalista, eles poderiam, então, numa interpretação que se chama hoje sistêmica ou sistemática, verificar quais os princípios constitucionais que devem ser definidos ou devem ser pautados ou que interessam à população e, dentro desses princípios constitucionais, poder, então, emitir essas resoluções. Uma dessas resoluções, e a gente vai ver numa das próximas aulas, foi a resolução da fidelidade partidária. Uma resolução muito discutida, cheia de acusações, cheia de perplexidades, tudo, mas é uma resolução que está aí, e ainda há pouco até, acho que foi Plínio, perguntou se, e essa lei da fidelidade partidária, né, já falou em lei, porque é uma resolução que já está sendo tratada como uma lei, porque ela está valendo, ela vigorou, e depois de implementada a resolução da fidelidade partidária, que foi em 30 de outubro de 2007, já foram cassados em todo o país cerca de 1.000 vereadores por infidelidade partidária. E no caso aqui, a gente tem até que diferenciar um pouco a infidelidade partidária da infidelidade partidária eleitoral, porque essa resolução do TSE, esse entendimento do TSE e do Supremo Tribunal Federal, de que o mandato pertence ao partido e não ao eleito, esse entendimento ele se refere praticamente à infidelidade partidária eleitoral, e não aquelas infidelidades que eu mencionei, de infidelidade do eleitor ao partido, infidelidade do partido ao eleitor, que essas não têm uma punição mais presente, como tem essa da fidelidade partidária. Essas características da justiça eleitoral têm feito com que o direito eleitoral brasileiro seja um exemplo para muitos outros países, porque ele tem representado uma moralização da vida política eleitoral do país. E é isso, embora nas pesquisas que nós mencionamos aqui na primeira aula, a população apresente níveis de desconfiança em relação aos partidos políticos, apresente níveis de desconfiança em relação a outras instituições e aos próprios candidatos e aos próprios políticos e às próprias pessoas, mas a gente acredita pelos aplausos que ocorrem quando a decisão tomada pelo Poder Judiciário é uma decisão moralizadora, justa. A gente acredita que a população brasileira, ela gosta de ver uma prática política mais correta, mais justa, e que seja menos invasiva da vontade do eleitor, que seja mais representativa da soberania nacional. Eu, observando assim de fora, como juiz, como operador do direito e como um curioso de ciência política, eu acho que a população brasileira responde bem a toda e qualquer iniciativa legislativa ou decisão do Poder Judiciário que traga para a população uma sinalização de um procedimento moralizador da vida pública. Eu acredito que isso possa ser feito. É muito, mas é só combater-se adequadamente os esquemas, os sistemas de corrupção que, infelizmente, ainda graçam no meio da vida pública brasileira, e é também prestigiar as normas e as decisões da Justiça Eleitoral quando elas vêm de encontro aos anseios da própria população brasileira. Vimos então, nessa aula, e isso é muito importante, a questão da aceitação e da prática comum das decisões judiciárias sobre questões que aparentemente só deveriam ser tomadas pelo Poder Legislativo. Vimos que essa mutação constitucional a que se refere o presidente do Supremo, ela realmente, se efetiva, ela deve ser aceita dentro da interpretação sistêmica da Constituição Federal,
Vimos que é benfazeja para a população e para a prática política a atividade normativa, ainda que por vezes acusada de atividade legislativa do Tribunal Superior Eleitoral, ainda que essa atividade, por vezes, entre em contradição, como ocorreu no caso desse prazo de 5 dias que eu mencionei, e como ocorreu também quando consultas que são respondidas inúmeras vezes numa determinada direção, são mudadas para outra direção, mas o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais e a Justiça Eleitoral Brasileira, elas estão, digo eu, no caminho certo, quando normatizam, quando decidem sobre procedimentos e normas que dizem respeito ao interesse da população, ao interesse da soberania nacional e à construção cada vez mais constante para que possamos chegar a uma velhice dessa nossa democracia ainda adolescente ou ainda nessa fase primária da infância, né? Essa aula de hoje teve essa intenção de levar esses aspectos da jurisdição constitucional do Brasil, e esses aspectos são importantes para que possamos, nas aulas seguintes, mostrar a decisão que levou à edição da norma sobre fidelidade partidária, já com base no que foi definido no nosso curso até agora, com base na, digamos assim, na transparência dessa ação sob a denominação de mutação constitucional, quer dizer, não há nenhuma ilegalidade nisso, não há nenhuma inconstitucionalidade nisso, até porque quem é o intérprete maior da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, a Constituição Federal é o que o Supremo Tribunal Federal diz que ela é. A Constituição Federal diz o que o Supremo Tribunal Federal afirma que ela diz. Então, realmente, não podemos fugir dessa responsabilidade constitucional do Poder Judiciário. E é com base nessa responsabilidade que todas essas normas têm sido tomadas em prol da população. E sem, isso aqui vai uma opinião pessoal, sem ferir princípios de direito. Estamos, então, encerrando esta aula, que já fizemos o resumo, dizendo ao telespectador que ele pode entrar em contato com a TV Justiça e com o programa Saber Direito, através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Convidamos todos para a próxima aula, que tratará já especificamente da fidelidade partidária na Constituição e na legislação infraconstitucional, definindo, então, alguns conceitos de direito eleitoral que são importantes para o entendimento da fidelidade partidária, conceitos que até já falamos nessas aulas, mas que são definidos com mais propriedade na nossa próxima aula, encerrando assim o programa e convidando todos para voltar para o nosso próximo encontro.